Fala pessoal, tudo bem? Professor Flávio Mota por aqui. Nós somos a Kikabyte e o nosso curso é Técnicas e Lógica de Programação. E a aula de hoje, a aula 3, nós vamos começar a falar de fluxogramas. Vamos lá então? Bom, galera, o que é o fluxograma? Bom, o fluxograma, ele é um algoritmo, né? Ele é um algoritmo representado por figuras geométricas, né? E ele tem uma representação universal. O que é isso? Então, no mundo inteiro, né, essas imagens do fluxograma, elas serão sempre as mesmas imagens, tá bom? Então, nós denominamos aqui o fluxograma como uma forma universal de representação, pois se utiliza de figuras geométricas para ilustrar os passos, né, a serem seguidos na resolução dos problemas. Isso quer dizer o quê? Que o fluxograma ele também é um algoritmo, correto? Então olha só, aqui nós temos os símbolos e nós temos os nomes. Então esse primeiro símbolo aqui, ele representa um terminal, ok? O que é o terminal? O terminal é como se fosse o início e o fim do meu fluxograma. A narrativa, lembra que nós tínhamos o início e o fim? Então, esse terminal ele vai representar o início e o fim do fluxograma, ok? Nós temos aqui o processamento, representado pelo retângulo, ok? Então, onde o fluxograma me apresentar um retângulo, ali vai ter um processamento. Geralmente, os processos são cálculos, né? Então, o meu retângulo, ele representa o fluxograma. Entrada manual de dados, representada por essa outra imagem aqui, ó. Pessoal, o que é a entrada manual de dados? É quando o usuário digita um valor, né, via teclado para o meu algoritmo, para o meu sistema. Por quê? Porque existem outras formas de entrar com dados em sistemas. Por exemplo, um sistema pode enviar dados para outro sistema, e nesse caso a troca de dados aí é feita de forma automática, tá? Então esse símbolo aqui ele representa a entrada manual. Quando eu quero mostrar, né, exibir um valor para o meu usuário, eu vou usar esse outro símbolo. Que lá na narrativa computacional nós estávamos usando o comando, né, a palavra reservada escreva. E aqui nós usamos esse símbolo. Na decisão, quando eu tenho uma condicional no meu algoritmo, nós vamos ver ainda as condicionais, elas são representadas por um losango. Então o losango ele traz para mim a ideia de decisão, ok? Muitos algoritmos nós trabalhamos com preparação, né, para uma estrutura de repetição. É quando nós precisamos repetir muitas vezes um bloco de comando. Então nós não podemos copiar e colar, né, gente? Dá muita vontade de fazer isso, mas a ideia não é essa. Nós temos que usar as estruturas de repetição, tá? E esse símbolo aqui representa a preparação de uma das estruturas. E nós temos o conector. O que é o conector? Quando eu tenho um fluxograma muito grande e não cabe na minha tela, ou tem vários desvios condicionais, nós usamos o conector, né, para juntar esse algoritmo. Por quê? Porque o fluxograma ele vai sempre direcionar para um único lugar, tá, gente? O fluxo dele vai sempre terminar no fim, né? Parece redundante, mas ele vai sempre terminar no fim do fluxograma, tá bom? Então, essas são as imagens básicas, que são representações universais, ok? No nosso próximo slide, nós temos um exemplo bem bacana aqui, ó, de fluxograma. Então, olha só, aqui eu tenho o início do fluxograma, tá vendo, ó? E aqui eu tenho o fim do fluxograma, representado pelo meu terminal, né? Aqui eu tenho duas entradas de dados, então eu estou entrando com dados, né? É minha entrada, são duas variáveis, variável A e variável B, que pode representar qualquer valor, tá, gente? Nesse momento, A e B não importa qual é o valor, e sim o que ele representa no algoritmo, tá bom? Eu tenho um processo, né? Que é o meu retângulo. O processo ele é representado pela essa figura, pelo retângulo, e aqui o processo é o seguinte: eu estou somando, né, A mais B, e estou guardando também na variável R, estou guardando o resultado. Aqui eu tenho a minha saída de dados,
que é a minha saída? É o meu resultado. Então, se eu fiz um cálculo anterior e quero mostrar esse cálculo, eu vou usar esse símbolo como saída de dados, ok? Então, esse aqui é o fluxograma mais básico. Do lado direito, nós temos um fluxograma um pouquinho mais complexo, né? Aqui ele vai usar também, né, o início, o fim, uma entrada de dados também, né? Aqui nós temos o losango, que representa uma condicional. Ele faz uma pergunta. Ele fala assim, ó, a variável A é maior que a variável B? É uma pergunta. A variável A é maior que a variável B? Se a resposta for verdadeira, então o fluxo desvia para o lado do sim. Se não, se o A não for maior que B, ele desvia para o lado esquerdo, o lado negativo. Repare que o lado negativo, olha só o fluxo. Ele vem para cá, junta com o conector, olha o conector aqui, ó, e termina o fluxograma. Repare que ele não faz nada, tá? Agora, se o A for maior do que B, então eu tenho um fluxo para a direita. O que ele faz? Ele soma A mais B, guarda em R, né? Isso aqui é um processo, mostra o resultado, vem para o conector e termina o fluxograma. Então, de uma forma ou de outra, o fluxograma tem que terminar, tem que ir para o seu fim, tá bom? Pessoal, se você não entendeu muito bem aqui as condicionais, não se preocupem, tá? Isso aqui é só uma introdução e nós vamos ver bastante essa parte de condicional usando o pseudocódigo nas futuras aulas, ok? Aqui eu tenho um outro exemplo de fluxograma. Então, olha só. Exemplo. Fui ao mercado com R$50 e fiz uma compra de 27. Então, eu gastei R$27. Mostre como saída o troco que sobrou das compras. Então, eu tenho aqui um fluxo, tá, de dados. Eu tenho o meu início, eu tenho o meu fim. Então, a minha entrada vai ser R$50, que é o valor que eu tenho em mãos, tá bom? O meu processo é o cálculo. Então, eu digo assim, ó, o meu troco ele vai ser igual ao valor que eu tenho, que é de R$50, menos o que eu gastei, que é R$27,50. Então, eu vou ter um resultado. E esse resultado eu vou mostrar como saída na minha variável troco. Ok, gente? Então, de forma bem simples, né, eu tenho um problema, eu posso resolver esse problema usando narrativa, mas nesse caso nós usamos o fluxograma, né, de forma bem simples e intuitiva para que você entenda como funciona cada etapa e cada figura, né, geométrica que o fluxograma usa para representar as suas atividades, os seus processos, que são as entradas, os processos, as saídas e as decisões. Tá bom? Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de fluxograma. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com pseudocódigo, ok? Então, eu diria que a partir da próxima aula, nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos começar a programar usando uma linguagem de pseudocódigo, tá bom? Então, continue assistindo o curso, que no final, com certeza, você terá a sua recompensa, que é um conhecimento em lógica de programação, ok? Kei Kabachi agradece a todos, abraço, tchau, tchau.